Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Estamos de volta com o nosso momento com o Pai. Esse momento de orarmos a Ele e também aprendermos com Ele a viver bem como filho e como filha de Deus. Que alegria poder entrar na sua casa nesse momento e você também poder ver as imagens aqui do nosso santuário e unidos podemos nesse momento meditar e rezar ao Pai das misericórdias. O texto que nós estamos refletindo é uma catequese do Papa Francisco sobre os vícios e as virtudes. E no dia de hoje nós vamos meditar em Marcos 2, de 23 a 28. Num dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos, andando, começaram a colher espigas. Os fariseus observavam-lhe: Vede, por que fazem eles no sábado o que não é permitido? Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando se achou em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros. Ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só aos sacerdotes era permitido comer, e os deu aos seus companheiros. E dizia-lhes: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E, para dizer tudo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Se a atitude de Jesus em relação aos preceitos judaicos nos revela a sua total submissão à lei, ele mostra-se, no entanto, compreensível com os seus discípulos quando estes são apanhados em flagrante, porque têm fome e colhem espigas de trigo em dia de sábado. Ele justifica-os, lembrando-lhes que até o rei Davi e os seus companheiros, quando estavam em necessidade, comeram os pães sagrados. E Jesus afirma um novo princípio: os convidados para as bodas não podem jejuar quando o noivo está com eles. Jejuarão quando o noivo lhes for tirado. Agora, tudo está em relação com Jesus. Quando Ele está no meio de nós, não podemos estar em luto, mas na hora da sua paixão, então sim, jejuamos. Jesus quer que estejamos alegres em sua companhia. Ele é o esposo da igreja, mas quer igualmente que compartilhemos os seus sofrimentos, que são também os padecimentos dos pequeninos e dos pobres. O que esse texto vem trazer a nós dentro do vício da gula? Porque comer demais é um vício, é um pecado contra nós mesmos, né? E comer o necessário é o equilíbrio. E ficar sem comer também não é bom. É justamente o que Jesus está justificando ou mostrando para aqueles que diziam que os discípulos estavam com fome e colheram espigas de trigo enquanto passavam pelo campo para matar a sua fome. Situação essa que no mundo nós encontramos muitas situações desta maneira. Uns têm o suficiente, outros comem demais e outros não têm o que comer. Então, onde está o equilíbrio aí, né? Alguém está comendo o que os outros, que falta aos outros, que está faltando para os outros, né? A comida não deve ser o fim, né? Aquilo que a gente deve comer até explodir, né? Uma vez vivi uma experiência com um amigo meu que eu comi uma tigelinha de sopa e ele falou assim: mas você comeu pouco. Eu falei assim: mas você queria que eu comesse até explodir? Não dá, né? Aquele pouquinho foi suficiente para mim. Então, Jesus, ele nos traz ao equilíbrio das coisas, né? Ele mostra para aqueles que, o sábado não pode fazer nada, não pode trabalhar, né? E ele vai justificar o que está acontecendo, né? Os discípulos estavam com fome. E outra, o rei Davi, quando estava com seus soldados,
passaram necessidade, não tinha comida, chegaram no templo e tinha os pães que eram consagrados e ele comeu dos pães consagrados, porque estava com fome, era uma necessidade. Então, Jesus ele justifica, ele mostra para nós esse equilíbrio nas coisas. Não podemos ser a lei pela lei, porque a lei mata, né? A lei, se for no extremo, ela mata. A lei, ela nos orienta, ela nos dá equilíbrio nas coisas, né? Então, é para isso que serve a lei, para dar equilíbrio, para dar direcionamento das coisas. O pão era só para os sacerdotes comerem, mas em caso de necessidade, atender a necessidade de quem está precisando. E aí ele entra numa questão que é o jejum que é feito, né? O que é o jejum? É o deixar de comer. Deixar de comer, que para Jesus tem sentido quando ele for tirado. Enquanto o noivo está na festa, nós estamos festejando, estamos comendo. Mas quando o noivo for tirado, aí sim haverá o jejum. E é só nós olharmos também para o que aconteceu depois daquela quinta-feira, em que Jesus, depois da ceia, sai com os discípulos e é preso, e ele passou praticamente a sexta-feira toda sem comer nada. A única coisa que chegou na boca dele foi o vinagre quando ele estava crucificado. E os discípulos naquele dia também, acredito que não comeram nada, porque ficaram todos apavorados. Então, quando o noivo é tirado, aí sem sentido o jejum. Por que nós cristãos jejuamos? Nós jejuamos porque nós também precisamos dar um descanso para o nosso corpo, para que ele retome o seu equilíbrio, para que o estômago, possa descansar um pouco, os fígados, os rins e outros órgãos do nosso corpo. O jejum, ele produz esse efeito físico, mas ele tem um efeito espiritual também, que é o nosso desejo de unidade com Deus. A gula não nos leva a jejuar. E o alimento tomado com sobriedade nos dá graça e nos dá alegria. É isso daí, gente. Virtude é aquilo que nos leva para um bem. Vício é o que nos leva para o mal. Ou vou dizer ao contrário, né? O vício é o contrário da virtude. O vício ele fere a virtude. Na virtude não, ela dá equilíbrio para nós. E é isso que nós devemos buscar. E é isso que Jesus quer ensinar para nós, né? Não devemos ser extremistas, mas devemos ser equilibrados, devemos ser sensatos e corretos nesse sentido. Vamos rezar ao Pai das Misericórdias e pedir a Ele a graça do entendimento, né? de saber lidar com o alimento na medida correta dele, na medida justa que Ele nos proporciona. Vamos pedir a Ele que nos dê esta graça e que nos ajude a compreender tudo o que o nosso Senhor nos tem ensinado. Rezemos. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Assim nós encerramos por hoje este nosso encontro, esse momento com o Pai, aprendendo com Ele e sendo bom filho e boa filha. E eu te abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.